Faísca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarzer e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o programa que descomplica a ciência pra você. Lembrando que esse canal tem um selo de qualidade da SAB, que é a Sociedade Astronômica Brasileira, e também do Science Vlogs Brasil. Então aí, ó, é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo científico de qualidade pra você. Então, por que você não está inscrito no canal ainda ou inscrita no canal? Para fazer isso é só clicar nos botões que estão aqui embaixo. Aí você será sempre notificado ou notificada quando eu postar algo novo aqui. E recentemente o Netflix lançou no seu catálogo um filme chinês chamado The Wedding Earth, que aqui no Brasil ficou conhecido como Terra à Deriva. Nele, a humanidade tenta mudar a órbita da Terra usando propulsores para escapar da expansão do Sol e evitar que o planeta colida com Júpiter. Meu Deus, é uma coisa que soa um tanto maluca, mas que pode realmente acontecer. Daqui a 5 bilhões de anos, o Sol terá esgotado todo o seu combustível, e isso fará ele se expandir. E nessa expansão ele provavelmente irá engolir a Terra como se fosse uma pastilha de M&M. Uma ameaça mais imediata seria um aquecimento global. E a gente poderia salvar a Terra movendo ela para uma órbita mais ampla, por assim dizer. Isso pode parecer absurdo, falando assim, né? Pô, arrastar a Terra para uma órbita mais ampla? Como assim? Mas, teoricamente, é possível. Mas como poderíamos fazer isso? Quais seriam os desafios da engenharia? Parece até um programa do Discovery. Mas vamos lá. Por uma questão de argumento, vamos supor que a gente queira mover a Terra para uma órbita 50% mais longe, onde se encontra Marte, por exemplo. Temos planejado técnicas para mover pequenos corpos, como os asteroides, de sua órbita por muitos anos, principalmente para proteger nosso planeta dos impactos. Alguns são baseados em uma ação impulsiva e muitas vezes destrutiva, uma explosão nuclear perto da superfície do asteroide, ou um impacto cinético, por exemplo, onde uma espaçonave colidiria com o asteroide em alta velocidade. Mas essas técnicas não são aplicáveis à Terra devido à sua natureza destrutiva, porque ninguém vai querer explodir uma bomba atômica na superfície da Terra assim de graça, né? Outras técnicas envolvem um impulso suave e contínuo por um longo período de tempo, fornecido por um rebocador ancorado no asteroide, ou então uma espaçonave pairando perto dele, empurrando aí com a gravidade ou com outros métodos. Mas isso seria impossível, inviável com a Terra, porque ela tem uma massa enorme. Nossa, falei um R aqui bem legal, parecendo um radialista, mas enfim. Ela tem uma massa enorme, muito maior do que o maior asteroide já conhecido. Então, propulsores elétricos poderiam resolver essa questão? Eu vou falar uma coisa para vocês que pode deixar alguns aí até surpresos, porque a gente já está movendo a Terra da órbita, olha só. Toda vez que um foguete parte da Terra para o espaço, ele transmite para o planeta um pequeno impulso na direção oposta, semelhante ao recuo de uma arma. Felizmente para nós, mas infelizmente para quem quer mover a Terra da sua órbita, esse efeito é incrivelmente pequeno, imperceptível. O Falcon Heavy da SpaceX é o veículo de lançamento mais capaz, mais eficiente atualmente. Nós precisaríamos de 300 bilhões de lançamentos em capacidade total para alcançar a mudança de órbita para Marte. O material que iria compor todos esses foguetes necessários para fazer essa mudança de órbita seria equivalente a 85% da Terra, deixando apenas 15% do planeta na órbita de Marte. Nós íamos esgotar todos os nossos recursos só montando foguete, 300 bilhões de foguetes, meu Deus do céu. Um propulsor elétrico seria a maneira mais eficiente de acelerar massa. Em particular, o acionamento de íons, que funcionariam disparando um fluxo de partículas carregadas que impulsionariam a nave para frente. Nós poderíamos apontar e disparar um propulsor elétrico no destino final da órbita da Terra, no local que a gente quer deixar a Terra lá, mais ou menos perto de Marte. E Marte, como é que ele vai ficar nessa situação? Esse enorme propulsor deve estar a 1000 km acima do nível do mar, além da atmosfera da Terra, mas ainda firmemente ligado ao planeta, com um feixe rígido, para transmitir a força impulsora. Com um feixe de íons disparando a 40 km por segundo na direção certa, ainda precisaríamos ejetar o equivalente a 13% da massa do planeta em íons para mover os 87% restante. Propulsores elétricos parecem tão complicados quanto ancoragem gravitacional e assim por diante. Mas se a gente conseguisse navegar pela luz, já pensou surfando pela luz? Não tem nada a ver com surfar pela luz. Eu vou explicar para vocês o conceito. Como a luz carrega o momento e não a massa,
poderíamos ser capazes de alimentar continuamente um feixe de luz focalizado, como se ele fosse um laser. E uma coisa interessante desse método é que a energia necessária seria coletada do Sol, a massa da Terra não seria consumida. Mesmo usando a enorme usina laser de 100 gigawatts prevista pelo projeto Breakthrough Starshot, que visa impulsionar uma espaçonave para fora do Sistema Solar para explorar estrelas vizinhas, ainda levaria 3 bilhões de anos de uso contínuo para alcançar a mudança orbital. Mas a luz também pode ser refletida diretamente do Sol para a Terra, usando uma vela solar posicionada ao lado do planeta. Os pesquisadores mostraram que precisaria de um disco reflexivo 19 vezes maior que o diâmetro da Terra para alcançar a mudança orbital ao longo de um período de 1 bilhão de anos. Caramba, tudo para mover a Terra leva bilhões de anos. Vai ser uma coisa que a gente não vai ver isso definitivamente. Mas e a gente fizesse uma espécie de bilhar interplanetário? Uma técnica bem conhecida para objetos que estão em órbita mudarem seu momentum ou velocidade é com uma passagem próxima, ou conhecido também como estilingue gravitacional. Esse tipo de manobra é muito usada nas sondas espaciais para ganharem velocidade para chegarem em destinos cada vez mais longe, como a Juno. A sonda Juno fez isso, usou estilingue gravitacional para chegar até Júpiter e assim por diante. Aliás, muitas pessoas me perguntam se o combustível usado nas missões Apollo era suficiente para que as naves chegassem até a Lua. E a verdade é que eles mal usaram o combustível, né? Eles usaram o estilingue gravitacional. Eles deram uma volta em torno da Terra, pegaram impulso, ligaram o propulsor no momento certo, que levou a nave até a Lua, em segurança, e usando pouco combustível. Olha só que maravilha, que economia. Obviamente que a Terra recebeu um impulso oposto igual, como eu falei agora há pouco, aquela coisa que eu usei até como exemplo, o recuo da arma. Mas era muito pequena para ser mensurável. E se a gente pudesse fazer isso com um objeto que tivesse muito mais massa do que uma espaçonave? Por exemplo, trazer um asteroide para perto da Terra. Lógico, trazer um asteroide para perto da Terra não parece ser uma coisa muito inteligente, mas trazer ali numa distância segura para perto da Terra. Embora o efeito mútuo na órbita da Terra seja pequeno, se a gente repetir essa ação várias vezes, pode ser que no futuro a gente consiga mudar a órbita do planeta. Algumas regiões do Sistema Solar são bem densas, contendo vários asteroides e cometas. A massa desses objetos é bem pequena, possibilitando que ela seja movida, que esses objetos sejam movidos com tecnologia que está aí dentro da nossa realidade. Mas ainda assim com magnitudes muito maiores do que qualquer coisa que pode ser lançado daqui da Terra. Com um desenho de trajetória preciso, um pequeno corpo pode ser retirado de sua órbita e, como resultado, passar pela Terra, proporcionando um impulso muito maior para o planeta. Isso pode parecer excitante, mas estima-se que precisaremos de 1 milhão desses passes próximos, dessas aproximações, separados por alguns milhares de anos para acompanhar a expansão do Sol. Bom, o veredito é que de todas essas opções que eu dei aqui, o estilingue gravitacional usando um asteroide, para fazer essa mudança de órbita seria o mais viável. Mas lembrando que essa ação teria que ser feita milhares de vezes para conseguir algum resultado. Mas eu acho que explorar a luz no futuro vai ser a chave dessa questão. Pode ser que no futuro a gente consiga construir estruturas enormes, gigantescas, ou matrizes de laser superpotentes, que aliás podem ser usadas para fazer exploração espacial posteriormente. Mas eu acho que o mais fácil, o mais viável seria, na verdade, levar toda a população da Terra para Marte, colonizar Marte. Eu acho que é muito mais fácil levar pessoas para o planeta vermelho do que levar um planeta inteiro para a órbita de Marte, convenhamos. Lembrando que a gente já conseguiu pousar coisas em Marte sem quebrar elas, Tem robôs que estão funcionando lá em solo marciano. Então eu acho que mais fácil seria levar pessoas para lá do que um planeta inteiro. E antes de terminar o vídeo, eu tenho um recado para você que gosta de fazer desenhos e mora aqui em São Paulo. Aliás, eu trabalhei com desenho há muito tempo. Se você tem dificuldade para desenhar o corpo humano, por exemplo, eu tenho dificuldade para desenhar mãos e pés, eu detesto desenhar mãos e pés. E você quer aprimorar aí seus dotes desenhísticos, não existe essa palavra, mas enfim, e fazer tudo isso por um preço bem bacana, você pode fazer aulas de modelo vivo no Ateliê Delfos. Ele fica na Rua Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, número 24, sala 118. Para fazer a inscrição, é só mandar um e-mail para o endereço que eu deixarei aqui embaixo no comentário fixado. Eu recomendo porque o coordenador desse curso é muito bom, eu recomendo. Enfim, este é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dele. Se gostaram, não se esqueça de avaliar ele clicando nos botões aqui embaixo, que é muito bom para o canal, é muito bom para a relevância desse canal. E também de ativar o sininho, porque isso também é importante para a gente ter aí nosso vídeo notificado aí para vocês. Ficou certo isso? Não sei. Enfim, vocês entenderam. Então, se quiser apoiar esse canal, você pode comprar meu livro, Do Átomo ao Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Você pode comprar mesmo.
Nossa, eu tô aqui um radialista de futebol. Você pode comprar minhas camisetas lá na Chico Rei, como essa aqui que eu estou usando, que faz uma brincadeira aqui, uma piada com o carro do Elon Musk, que ele mudou para o espaço em vez de me dar de presente. E você pode também me seguir lá nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, tá tudo aqui embaixo num comentário fixado, porque o algoritmo do YouTube nos odeia. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo, um grande abraço e hasta! Recentemente, Netflix lançou no seu catálogo um filme chinês chamado Recentemente, Netflix lançou um filme chamado... Recentemente, Netflix lançou no seu catálogo um filme chamado... Agora é a voz que escapou. Um propulsor elétrico seria a maneira mais eficiente de passar café na órbita de Marte. De Marte, não. Impulsos suaves... Esqueci.